Beleza. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez. Mais uma vez não, né? Chegamos à última aula de Geografia do semestre. Se a gente terminar esse assunto hoje, Geografia Física acabou-se. É um assunto que particularmente eu gosto de comentar, e a gente já comentou sobre ele desde lá do início. Eu sempre bati, mas aí sustentabilidade, produção, parará, piriri. E a gente vai bater alguns aspectos aí ligados à Geografia Física também, mas vai ter muito de política, um pouco de história, e vai ser uma aula bacana para a gente fechar o conteúdo de Geografia Física. Como vocês estão observando aí, o tema da aula de hoje é agricultura, agronegócio, histórico e importância. Saber como que a agricultura se desenvolveu no mundo e no Brasil e no mundo. Saber como que isso vai te interferir na sua vida cotidiana, por que isso vai interferir na sua vida cotidiana, que é um assunto bem importante. Então, comecemos com um breve histórico, uma breve retratação. Aqui eu trouxe para vocês uma representação mitologia ali greco-romana, né, mais precisamente romana, da deusa da agricultura, da fertilidade entre aspas, né? E ela era essa deusa aí chamada Ceres, ela era a representante aí do aspecto rural, do aspecto da agricultura, né? De produzir seus alimentos, certo? E nesse sentido, só a título de curiosidade mesmo, essa questão de mitologia envolto da agricultura, tem que entender um pouquinho da evolução da agricultura numa escala temporal, né? Numa escala da humanidade mesmo. Eu acho que a aula de hoje vai ser voltada basicamente a isso, entender em que aspecto a agricultura ela entra na sociedade humana até a modernidade, até hoje em dia. Certo? Como vocês bem já sabem, deixa eu ver, justamente aqui. A gente está aqui do início da civilização humana, certo? A gente está no ponto zero da civilização. Deixa eu só pegar a caneta aqui para a gente sair marcando as coisas, certo? Ali na escala temporal geral que eu te mostrei aqui, que passando por vários eventos, né? Eventos aí históricos, e a gente chega no ponto inicial da humanidade, nesse sentido, né? De como que a humanidade ela começa a entender o que é agricultura, começa a utilizar da agricultura para fazer, enfim, coleta e comida, entre aspas, para sobreviver, certo? Então, nesse sentido, o homem primitivo, né, o homem das cavernas, ele se utiliza da... Rapaz, eu estou tentando apagar isso aqui e não apaga. Não consigo apagar de jeito maneiro. Travou isso aí. Mas, enfim, não importa. Aí tá aí, deixa eu ver se eu passo a slide. Não é possível que esse negócio... Eita, não é possível. Esse negócio vai ficar aí a vida toda. Apaga, desgrama. O engraçado é que é só esse negócio aí que ficou. Enfim. Não sei o que é que eu faço. Bem, certo. Estamos no início da civilização, né? Não, deixa esse negócio aí. Daqui a pouco ele sai, eu espero. Então, desde o início da civilização humana, o relacionamento do ser humano com a agricultura se inicia com a técnica de subsistência. O que é a agricultura de subsistência, né? O conceito de agricultura de subsistência é aquela agricultura sem fins lucrativos, né? Você não tem aquele fator lucro, aquele fator produção para vender, né? Aquele fator comercial nesse sentido. A agricultura de subsistência é basicamente aquele tipo de agricultura para consumo próprio, para o consumo familiar, que era muito no contexto da civilização, né? Do nascimento da civilização, não sei se vocês sabem, mas a agricultura ela teve um forte fator para o agregamento das pessoas. Por quê? Antes, nesse período aí, né, que é um período bastante antigo, certo? Se utilizava de quê? Da coleta na floresta, né, na coleta de pequenas frutas, gramíneas, você não tinha produção agropecuária, né, não tinha domesticação, na realidade, de algumas espécies, então se utilizava da coleta. E é interessante ressaltar, puxando para um aspecto mais biológico da coisa, de que essa dieta de coleta, né, dessa civilização primordial,
tinha uma dieta muito variada. O que mudou no aspecto de que quando o ser humano ele deixa de ser nômade, certo? Ele deixa de ser nômade. Quem é um nômade? O nômade é aquele ser humano ou aquele animal, por exemplo, que ele não tem um local fixo de moradia. Então, ele consome, por exemplo, a coleta ali em uma determinada região, ele consome toda a alimentação daquela região e assim que ela acaba, aí ele se desloca, né? Ele tem esse período aí de deslocamento. Ele é aquele cara que se desloca. E a partir do momento que o ser humano ele começa a se agrupar, ele começa a montar sua civilização, o processo de alimentação modifica-se. Ele para de ter uma dieta rica e variada que ele tinha através da coleta de alimentos em florestas, em bosques, etc. E passa a viver à base de cereais, à base dos cereais primordiais, que seria o trigo, o arroz, principalmente o trigo, na realidade, cevada, que foi a domesticação desses grãos, que possibilitou também ajudar a civilização se começar a se agrupar. Então, a agricultura ela tem disso. Por que que Gabriel, por que que esses grãos, por que que a agricultura favoreceu ao ser humano viver em sociedade, viver em uma sociedade mais agrupada, né? Viver, ao invés de ser nômades, eles se montarem uma civilização, montarem uma cidade. É simples, pessoal. Porque o cultivo desses vegetais primários, digamos assim, né, primordiais, como milho, trigo e cevada, possibilitou um aumento da quantidade de oferta de alimentação. Por exemplo, mesmo que o ser humano que era nômade, que ele vivia da coleta, ele tinha uma dieta variada, mas em termos quantitativos não era tão relevante quanto a dieta de uma cidade, de uma civilização. Então, a agricultura também auxiliou nesse aspecto a montar a sociedade que a gente vive hoje, montar o aspecto de civilização que a gente vive hoje, certo? Obviamente que essa discussão ela se aprofunda ainda mais quando a gente vai entrar nos aspectos sociológicos de cada situação ali, sociológico e antropológico. Mas no básico é isso. Então, aquele ser humano ali, ele tinha a agricultura de subsistência, que era sem um intuito lucrativo, né? Quando ele passa a viver em sociedade, ele passa a ter esse contexto de troca, né, de materiais, de venda de materiais. Quando entra ali o comércio, ele começa a aparecer, que aí essa agricultura ela passa por modificações. Aqui é o mapa de surgimento da agricultura, certo? Olha, não pense nesse mapa hoje, certo? Pense nesse mapa muito, muito, muito antigo, certo? Cerca aí de 10 mil anos ou 5 mil anos atrás, certo? Dos primórdios da sociedade. A gente tem ali, queria grifar, mas eu estou com medo de ficar arriscado e eu não consegui tirar de novo. Mas ali onde vocês estão vendo esse ponto aí central ali, no Jordão, né? Naquela região de Israel, se dispersando ali por toda o Oriente Médio e Europa. Eu queria destaque sobre esse ponto, porque é muito pautado que a agricultura ela surgiu ali naquela região. Surgiu na região de Israel, Jordânia, Cisjordânia, e se espalha por toda a Europa, né? Justamente porque naquela região, te explico por quê, rapidinho. Aquela região, ela na época tinha, né? Alguns campos de cevada selvagem, né? De cevada era trigo selvagem. Quando a sociedade ela passa a se mobilizar em cidades, eles começaram a domesticar aquele trigo, aquela cevada. Não tenho certeza ainda. Mas era um desses grãos primordiais, esses primários, né? Primordiais no sentido dos primeiros a serem utilizados na agricultura. Então, essa região, por ser composta ali pelo Rio Jordão, era uma região de terra fértil, certo? E até hoje é motivo de disputa, né? Política econômica dessa região, certo? Pelo abastecimento do rio e etc. Ali as colinas de Golã, se não me engano, que tem um conflito nessa região justamente por causa da água dessa região e da fertilidade dessa região. Alguns povos reivindicam o domínio desse território. Hoje, né? E a gente está falando de um tempo muito remoto. E nesse tempo remoto, eles começaram a domesticar esse trigo, a estocar esse trigo, a ter mais oferta de alimentação. Então, à medida que a gente tinha mais oferta de alimentação,
a sociedade começava a se desenvolver, a civilização começava a se desenvolver. A agricultura tem um fator importantíssimo para essa adaptação aí do ser humano de passar do nômade para o sedentário, para aquele indivíduo que vive em sociedade, certo? Destaque aqui também na América, né? A América tem alguns pontos em destaque. Se vocês pensarem, lembrar, não sei se vocês lembram, né? Mas é um ponto mais. Aquelas civilizações antigas, os maias e os astecas, aquelas civilizações bastante antigas que desenvolveram, inclusive, a produção do milho, né? Nessa região. Eles tinham um domínio da agricultura do milho muito importante, certo? Eles já começavam naquela ideia de cruzar determinados tipos de milho para ter um milho com sabor maior, para ter mais quantidade de grãos em cada espiga. E eles tinham esse conhecimento desde aquela época, certo? Eles já tinham esse conhecimento. Por isso que é também um foco importante do surgimento da agricultura, certo? A gente está falando muito de história, contextualizando, né? Mostrando aí mais um mapa de centros de origem. A gente tem aqui alguns exemplos de produtos. Por exemplo, a América Central se desenvolveu por causa do milho, feijão, abacate, tomate, palmilha e cacau. Sul, tabaco, amendoim, batata. Isso é um exemplo, certo? E aí, algumas regiões onde se desenvolveu a agricultura, né? As faixas de desenvolvimento da agricultura. Ok. Então, a gente saiu, olha, veja bem, a gente saiu lá do ser humano primitivo e a gente chegou no ano zero, certo? A nossa marcação é antes e depois de Cristo, né? Então, a gente está no ano zero, no ano após aí a morte de Jesus Cristo. Que eu não tenho certeza se é após a morte de Jesus Cristo ou se foi a morte de cruz de Jesus que marca esse marco temporal. Mas é antes e depois de Cristo. Então, a gente está no marco zero. Onde a agricultura, ela ainda é, de certa maneira, uma agricultura de subsistência, mas ela passa por alguns aprimoramentos de técnica, na técnica de produção, certo? Como eu te falei, naquela época, né, antes desse marco temporal, a gente tinha uma agricultura baseada na domesticação ainda de muitos materiais, muitos grãos, muitos tipos de planta, né, que ainda estavam no processo de amadurecimento. Mas aí, a partir desse ano zero, a gente já tem algumas técnicas que é importante ressaltar. Como a gente tem, por exemplo, um pouquinho antes disso, né? Vamos voltar um pouquinho ali. O exemplo do Egito Antigo. Percebam que é uma aula voltada também muito para a história e contextualizando como que a agricultura ela conseguiu ajudar no desenvolvimento das demais sociedades. A gente tem ali o exemplo do Egito. O Egito, ele tem até hoje, inclusive, mas quando a gente pensa no Egito, é daquele antigo Egito, do Império Faraônico e tal. E eles começaram a implantar algumas técnicas importantes, por exemplo, a irrigação já aparece aí. Eles tinham lá o Vale do Nilo, né? Que em período de cheias, eles canalizavam aquela água no período da cheia, irrigar algumas plantações de arroz, plantações de trigo, cevada, certo? Que são os grãos principais, os grãos primordiais que tinham como a base da dieta do ser vivo, dos humanos daquela época, certo? Então, aí você já começa a entrar alguns aspectos de melhoramento dessa agricultura. Como eu falei, um exemplo, o uso da irrigação como fonte de água para aquela plantação, porque a gente sabe, né? Sem água não tem um cultivo importante, né? E implementos alternativos, a gente tem ali, mas é um exemplo bem mais grotesco, certo? A gente tem a utilização do arado, né, que para cortar a terra, algumas ferramentas rudimentares que aparecem nesse período aí para ajudar a agricultura a se desenvolver, certo? E aí, eu já pulei um salto grande, né, um salto de 800 anos. Se brincar, esse círculozinho ajudou até, né, como um marco. Eita, passei demais. E aí, a partir dos 1800, né, já pulamos aí 1.800 anos, né, para vocês verem que é um lapso grande, mas a gente vai dar alguns exemplos. Desculpem. A gente tem o advento da Revolução Industrial, né? A gente já entra aí o maquinário, o uso de máquina pesada, não só para a indústria,
mas também a agricultura se valeu muito dessas inovações tecnológicas, né? O trator veio para substituir o arado, né, que era feito a força animal, né, e a gente já tem a força aí da máquina trabalhando para a agricultura. O uso de alguns implementos, o uso do agroquímico, né, do que a gente chama hoje de agrotóxico, né, mas na época é um conceito mais rudimentar sobre isso, né, o uso de adubo sintético, certo? Então, aí começa a entrar a ideia de produção de larga escala, começa a entrar a ideia de indústria agroeconômica, o agro, no sentido que a gente vê na propaganda da Globo, né? O agro é tech, o agro é pop. Ele começa a se impulsionar no mundo, certo? No mundo, a partir da Revolução Industrial. As grandes plantações, a exportação de commodities. O que são commodities? Commodities são matérias-primas, digamos assim. A exportação de uma matéria-prima. Por exemplo, para a indústria de óleo vegetal, para a indústria de proteína vegetal, por exemplo, se você vai utilizar. Aí qual é a base, qual é o commodity base desse tipo de indústria? É a soja. Então, a exportação do commodity soja é justamente aí a produção de larga escala, é onde entra o que como eu comentei aqui para vocês, a agroindústria. Ela começa a aparecer justamente a partir da Revolução Industrial. Então, o mercado agrícola ele começa a ter competitividade, ele começa a aparecer com mais relevância. A gente tinha a agricultura relacionada ao aspecto social, à mobilização do ser humano em sociedade, a subsistência, né? Sobreviver, a alimentação primordial, daquele exemplo que a gente passou. E agora a gente entra com a lógica de mercado, entra com a lógica de mercantilismo mesmo, a lógica capitalista de consumo e de venda, de exportação, de competitividade, né? de fazendas e indústrias competindo para quem produz mais, quem produz com melhor qualidade, quem vende mais, e etc. Já entra a lógica de mercado na agricultura. Aí, como eu falei, a evolução, como que a mecanização, né, como que o arado que era puxado por um boizinho, por um cavalo, passa a entrar a ideia de trator e passa a entrar a ideia mais moderna ainda, do conceito mais moderno de trator, certo? Então, a agricultura, ela também não veio só para impulsionar, digamos assim, a indústria agrícola. A gente precisa de insumos agrícolas. O que são insumos agrícolas? São todas e quaisquer ferramentas que que a agricultura precisa para produzir. Com ferramentas, não fixe a cabeça em, é um trator, é um arado, uma grade para revirar a terra. Não. Expanda a sua cabeça. É um agrotóxico, o adubo, a utilização mais recente, digamos assim, mais 2020, por exemplo, não sei se vocês assistem Globo Rural com frequência, eu assisto com frequência. E é interessante em algumas culturas que os caras estavam liberando com o drone. Isso eu deveria falar mais lá na frente, que a gente vai falar da agricultura moderna. Mas eu vou dar um exemplo que me veio agora na cabeça. Os caras estavam soltando com um drone numa plantação alguns como é que diz? Não é um inseto, é um inseto, um tipo de inseto que ele se alimentava de uma larva. Não era bem um inseto, eu acho que era a larva desse inseto que ia colonizar aquela plantação e ela ia. Só que esse inseto, eu não lembro qual era o tipo de inseto, se era, por exemplo, uma joaninha ou e etc. Ele iria esse tipo de inseto ele se alimentava da larva da lagarta, que uma espécie de praga para aquela plantação. Aí o cara lá pilotando o drone, soltando tipo um pulverizador, eu acho que deve ser larva desses bichos, desses insetos. Na plantação todinha de boinha, uma plantação enorme, o cara lá só com drone, para você ver o quanto que a agricultura ela se modernizou até hoje. Desde se usar lá o arado com o boizinho puxando, até a utilização de drones hoje em dia. Então, o que é insumo agrícola, por exemplo? Insumo é tudo aquilo que o agro precisa para produzir. Seja ele mecânico, seja ele químico, seja ele biológico. Certo? São os insumos agrícolas. Beleza?
Aí, mais uma vez, um exemplo aí de mecanização, certo? Inclusive, hoje em dia não se precisa nem mais do tratorista em si para pilotar essas colheitadeiras, esses arados, esses tratores. Basicamente, se o terreno for plano o suficiente, como é esse exemplo aí, você pode usar o GPS, pode usar aqueles tratores autônomos para fazer todo o trabalho, para você ver como que a tecnologia vem agregando para a produção do agro no sentido mundial, certo? É interessante, eu gosto muito desse assunto. Eu me empolgo falando. E aí era o exemplo justamente, a gente entra nessa faixa, né, dos 1900 até 1950, a utilização mais ferrenha, a evolução mais ferrenha ainda das técnicas agrícolas e visando único e exclusivamente o lucro, né? O lucro no sentido de produção, de produzir mais, de um espaço, antigamente, por exemplo, um exemplo. Eu preciso produzir, um exemplo hipotético, tá? Eu preciso produzir 100 sacas de soja. Em 1800 eu precisaria de, supondo, 10 hectares, 100 hectares de terra para produzir 100 sacas de soja. Hoje em dia, com o avanço da agricultura, eu preciso de um hectare de terra para produzir as mesmas 100 sacas de soja, entendeu? Essa lógica de evolução, essa lógica de tecnologia aliada à agricultura e etc, etc e tal. Tá? Beleza. Aí a gente já chegou no uso mecanizado, né? O uso de tratores, de colheitadeiras, pulverizadores, aviões para dispersar químicos, produtos químicos, né? Os agrotóxicos, alguns exemplos de agrotóxicos. E é isso. Mais exemplo, deveria estar passando o slide naquela hora, né? Então, o aprimoramento da tecnologia, a química, a mecânica, o desenvolvimento da produção em escala gigantesca, certo? Em escalas mundiais. Antigamente se percebia o quê? É o microprodutor, né? Aquele produtor que vende na feirinha da cidade, que levava lá seu digamos assim, sua carroça com sei lá, couve e ia vender na feira da cidade. E agora o agro ele passa a ter o aspecto mundial, né? A produção em larguíssima escala para se exportar para países emergentes, por exemplo, como é o nosso caso, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que a gente vai olhar a agricultura no Brasil. Então, vamos dar um exemplo. O exemplo é agropecuária, mas se dá. Deixa eu ver se quando a gente estiver falando de Brasil, eu vou citar esse exemplo, certo? Aqui é numa escala temporal para vocês verem quanto que em tão pouco tempo, certo? A gente está falando de 1950 até os anos 2000, não só o desenvolvimento tecnológico, mas a maneira como a sociedade ela começa a consumir, que é diferenciada, certo? Interferiu diretamente na agricultura. A gente, nesse meio tempo, a gente tem a comida de bebê, na realidade, é uma alusão ao início da produção das papinhas, daquela comida processada para crianças, certo? Os fast foods, que é aquela comida rápida, altamente calórica, uso de carros, eletrodomésticos, computador, qualidade de vida, segurança, que são outros aspectos de como que a sociedade teve esse boom enorme em tão pouco tempo. E aí, no sentido do agro, como é que o agro ele se adaptou a essa demanda? Porque a gente sabe que quanto mais, um exemplo claro também, o crescimento demográfico exponencial nesse período, né, de 50 até 2000, né, muito mais gente para se alimentar, certo? E também a maneira como que as pessoas se alimentam é diferente, né? A gente, digamos assim, né, numa maneira mais geral, não estou dizendo que você faz isso, mas o ser humano ele deixou de se alimentar para se saciar e ele passa a se alimentar de maneira mais exaustiva, de maneira mais exacerbada, certo? É aí que entra a indústria do fast food, por exemplo, da comida rápida em grande quantidade, certo? Entra também, se a gente for relacionar com os índices de obesidade que aumentaram exponencialmente também durante esse período, certo? E como é que o agro ele se adaptou a essa demanda enorme, certo?
A construção de bancos agromercantis, que são aqueles bancos exclusivos para financiamento, para, para financiamento de ações relacionadas ao agro, são bancos exclusivos para financiamento rural, certo? Os holdings, o que são holdings? Vou mostrar no próximo slide. Holding, pessoal, é aquela indústria que ela tem diversas marcas. Isso é normal hoje em dia, vocês sabem bem. É o exemplo da Nestlé. A Nestlé, ela não vende só, por exemplo, leite ninho. Ela vende leite ninho, ela vende o sorvete da Nestlé, ela vende o Kit Kat, ela vende, por exemplo, eu estou pegando os exemplos aqui, o Nescafé, ela saiu do leite para o café para vender bala doce, para vender isso tudo. Tudo num conglomerado só que pertence a uma única empresa, certo? Então, esse é o conceito de holding. É uma empresa que comanda diversas marcas e se diversifica também a quantidade digamos assim, se diversifica os tipos de empresa que ela controla. É isso que eu queria dizer. Que não é só restrita a, por exemplo, a Nestlé ela só é restrita a produzir leite ninho. Não, cara, ela produz café, ela produz refrigerante, ela produz comida para cachorro, ela produz... E, enfim, essa gama enorme. Esse é o conceito de holding. É uma empresa que comanda diversas marcas e diversos tipos de produtos. Certo? Voltando aqui. E aí, deixa eu olhar o horário, que eu estou falando muito. É 36 já, a gente só tem 10 minutos, mas eu vou pegar um tempinho. E aí, o mercado globalizado é aquela lógica de produzir para exportar, produzir para outros países, né? Dispersar essa produção. E também o aspecto da nova revolução industrial, né? Que a gente pode relacionar também com a busca de novas... a busca por novas fontes de energética, né? Não depender só, por exemplo, do carvão, etc. Certo? Também relacionado à agricultura. Holding, já falamos sobre o holding, a cultura de consumo, né, que se modificou bastante, certo? Que ela se modificou muito, muito mesmo. Vamos lá. E aí a gente entra no processo evolutivo da nossa agricultura, da agricultura brasileira. Pois segue também a mesma lógica daquela linha do tempo mundial, né? Se a gente for observar primeiro como era que se desenvolvia a agricultura pré-colonial, né? Ou seja, antes dos nossos colonizadores, antes de Portugal chegar até o Brasil, a gente tinha aquele aspecto de cultura de subsistência, né? A figura do indígena produzindo mandioca, amendoim, tabaco, batata doce, milho, para a subsistência, né? Para a subsistência daquelas pequenos aglomerados de sociedade, aquela sociedade ali pequena, que quem destrincha mais é a antropologia, né? Sobre o estudo desses tipos de sociedade mais remotas, certo? Mas é aquele caráter de subsistência, né? Ainda. Mas aí ele passa para o Brasil colônia. Aí a gente tem aqueles fúmites, né? A gente tem aqueles commodities que a gente sabe bem, né? A colônia brasileira exportando... Primeiro, ela é extrativismo, né? Teve um extrativismo ali da colônia do pau-brasil. Só que não entra como agricultura, né? É basicamente extrativismo, derrubada de mata e tal. Mas aí quando a gente olha para a colônia, principalmente a gente olha para o Nordeste brasileiro, a gente lembra também principalmente da aplicação dos engenhos no Nordeste, e a gente olha ali com a invasão holandesa também, que contribuiu, na questão do Nordeste, estou falando, certo? Contribuiu de forma importante para o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar no Nordeste. Se você for em Alagoas hoje, cara, se você for em Maceió hoje, você pega a BR-101 e for para Maceió hoje, você vai olhar para um lado, você vai ver cana. Você vai olhar para o outro lado, você vai ver cana. Ainda, desde o Brasil colônia, a gente utiliza a cana-de-açúcar. Muito também em função do boom do açúcar, né, naquela época, né? O açúcar como um produto extremamente valioso, né? Também, para vocês terem uma ideia, a invasão holandesa no Brasil, quando os holandeses eles tomaram Pernambuco ali também, Maranhão também, como é que diz? Eles trouxeram para o Brasil colônia alguns insumos. Eles trouxeram a figura do engenho, do primeiro processamento da cana no Brasil,
né? O primeiro processamento, transformar aquela cana em caldo ou numa espécie de açúcar não tão refinado e começar o aspecto de exportação, certo? É importantíssimo falar sobre isso. Por isso que a gente hoje ainda tem essa cultura do Nordeste de produção de cana-de-açúcar. Hoje em dia não é mais o produtor, certo? Não é mais o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Não é o Nordeste. O estado de São Paulo, o Sudoeste, é o maior produtor de cana-de-açúcar atualmente. Outro fomento importante, o cacau, vamos falar um pouquinho do cacau no Nordeste, é o cacau da Bahia. A Bahia se desenvolveu muito em função do cacau, certo? O cacau é um dos produtos principais, e ainda é, se eu não me engano, aquela região de Ilhéus, a região ali mais litorânea, mais sul-litorânea da Bahia, é também importante na produção de cacau. O cacau brasileiro ainda é muito... para vocês terem, eu estou falando de colônia, certo? E ainda assim, alguns desses fômetes, eles se perpetuam, digamos assim, na agricultura brasileira. O algodão, o café, né? A gente entra ali a gente entra ali na história do café brasileiro, né? A partir de 1850 e tal. O café, aquele boom do café também no Brasil. Não é à toa que a gente teve o quê? A República do Café com Leite, né? Já mais para frente, né? Um pouquinho depois do Brasil colônia, obviamente. E a gente teve ali a alternância no poder entre São Paulo cafeeiro, importantíssimo, os barões do café, e a produção leiteira das Minas Gerais, né? A pecuária também se desenvolveu nessa época. Então, a introdução do café brasileiro ele ocorreu no século XVIII, mas só foi importante após a independência, como eu te falei. Para você ver a hegemonia do café, até o período político brasileiro, ele se nomeou como a alternância do poder entre o café e o leite das Minas, certo? E o Sudoeste ele se destaca e se destacou, principalmente porque ele se destacou pelo clima e pelo tipo de solo, certo? O clima mais ameno do Sudoeste favorece a plantação de café. E o solo de massapê ou de terra roxa, que a gente já comentou, né, que não é roxa, é roxa de rósea, né? Rósea, terra rósea, por causa dos italianos ali, da imigração italiana para aquela região, que denominou a terra de rósea. E aí a pessoa brasileiro abrasileirou a palavra rósea para roxa, né? Mais um abrasileiramento aí. E nesses aspectos, a produção se multiplicou ao passar dos anos, saltando de 29% em 1850 para 62% na década de 1880, no que diz respeito na participação das exportações brasileiras, para você ter uma ideia. Antes desse processo, principalmente na colônia, a gente tinha a cana como principal fonte de exportação, né? O açúcar como principal. Só que aí, a partir da Primeira República, ali, dos primórdios da República Brasileira, quando o café toma essa hegemonia como produto, ele passa a participar como só o café, tá? Como 62% de todas as exportações do Brasil na época. Para vocês verem a importância também do café como um grão importantíssimo. E aí, um pequeno recorte aí, né, para a gente ter essa linha temporal. A gente tem 1500 com a agricultura de subsistência, em 1900 a gente já entra com o aspecto de exportação, só que meio atrasado ainda, né? A agricultura para exportação ainda relacionando com o mundo que já começava aquela agricultura de exportação em 100 anos atrás, e o Brasil ele começa a se desenvolver desse tipo de agricultura mais pesada a partir de 1900. 1950, a divisão e o apoio do Estado, né? Vocês lembram, por exemplo, daquele concílio de Taubaté, se não me engano, posso estar enganado, certo? Não sou professor de história, mas os professores vocês perguntam lá de história que já devem saber. Não sei se é concílio de Taubaté ou é acordo de Taubaté, alguma coisa assim, que o Estado, ele para segurar o preço do café em alta, ele acabou comprando uma produção extremamente grande de café e deixou estocada, e se perdeu esse café, não se utilizou. Mas era único e exclusivamente para manter... o Brasil produziu muito café, né? Muito café em um volume tão grande, e que, como vocês sabem, né? Se você tem muita oferta,
de um determinado produto, o preço tende a baixar, né? Então, aí o Estado foi lá, comprou uma fatia enorme para que os produtores não ficassem desamparados, né? O preço do café não caísse tanto. E aí, a partir de 50, né, de 1950, a gente já tem aquela tecnologia, né, se avançando, a gente já tem o aprimoramento tecnológico, a química, o maquinário, os implementos, né, o trator entrando com força total, né, e a escala de produção se aumentando de maneira enorme, certo? Aumentando de maneira gigantesca, né? O surgimento da agroindústria somente a partir de 1950 no Brasil. Aí é mais esmiuçado, né, aquele período de ditadura militar, certo? O desenvolvimento da pesquisa pública e privada, a Embrapa entrando nesse sentido, né? Desenvolvendo técnicas importantes para o cultivo, para o desenvolvimento, né? A soja e a cana que se destacam nesse período, né? E aí a gente já entra em 1990, 2000 com as parcerias público-privadas, né? As multinacionais, a pesquisa avançada, né? Os OGMs aparecendo aí, os organismos geneticamente modificados e os transgênicos aparecendo aí em 1900 e por aqui, ó, nessa época aqui. Modernização e mecanização a gente já falou, né? Que foi aquele exemplo lá. Eu não dei o exemplo do porquinho chinês. Vou dar logo aqui. Como é que eu posso dizer? Tem um canal, não sei, não é canal, é uma coisa que eu gosto muito de assistir, velho, eu gosto bastante. Ele tem no HBO, só que ele passa no YouTube também. É o Greg News, com Gregório do Vivier. E tem um dele que fala sobre o porco suíno, sobre o porco chinês e a importância do porco chinês. É muito interessante para você ver como que ele impacta no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a carne suína é a carne consumida no mundo, certo? Não é a carne de boi. O brasileiro ele gosta de comer boi, mas o asiático ele não come boi, para você ter uma ideia. E o maior contingente populacional ele está justamente na Ásia. Então, a carne mais consumida no mundo é a Ásia. E a China ela tem um mercado poderoso, poderosíssimo, como se diz respeito ao porco, à carne suína, né? A exportação e o comércio de carne suína. Só que, pessoal, tem uma coisa. O que é que o porco come? O porco se alimenta de quê? Né? Tecnicamente, esse tipo de suíno que a gente está falando se alimenta de ração. Né? E a ração é produzida à base de quê? À base de soja. Então, o mercado chinês ele precisa muito de soja. Ele precisa de muita soja mesmo, para abarcar justamente essa produção suína que é imensa, é escala gigantesca. Então, o que é que a China faz? Ela importa soja. Então, quem é o maior parceiro econômico na importação de soja da China? Quem é? É o Brasil. A economia brasileira, ela depende, para você ter uma ideia, no ano de... Deixa eu ver se eu tenho um slide, se eu botei o slide. Esse aqui, esse slide. E eu já vou comentando junto com isso. Junto com o exemplo do porco chinês. A China precisa de soja e o Brasil, ultimamente, a gente está lá. Principais produtos exportados brasileiros em 2014. Soja em grãos recebe a maior fatia, né? Soja em commodities. 25% é só de soja, pessoal. Só de soja. E aí os demais, para vocês terem uma ideia. A diferença na parcela, vamos lá, em 2004 e 2014, para vocês terem uma ideia. Só a soja, cadê a soja? Em 2004, 21% de trigo, papel, vestuário, borracha, malte, mão, batata e outros demais. Olha o papel da soja. Cadê a soja aqui, meu Deus? Caramba, não apareceu a soja aqui. Mas em 2000, para você ter uma ideia, em 2019, atualmente, a soja ela participa com quase 63%. É 63%, meu Deus? Não, me desculpem. 42% das exportações brasileiras é determinante da soja, vem da soja, para você ter uma ideia. E esse mercado, pessoal, ele é basicamente todo indo para a China, certo? É basicamente todo indo para a China. Então, olha para você ver, a participação do agronegócio, do agro, no
PIB brasileiro. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Então, tudo que a gente produz no Brasil é contabilizado e a gente tem essas fatias. Então, em 2013, já chegou a 26%, mas para um dado mais atual, 22,5% do Produto Interno Bruto brasileiro, ele veio só do agronegócio. E a gente tem essa importância, tem que ver essa importância. Então, a nossa economia brasileira, ela depende quase que quase que um quarto da economia brasileira vem do agro, vem da agricultura. Então, como que a relação diplomática ela é importante? Então, a gente tem essa fatia imensa da nossa economia dependente de alguns poucos produtos, do caso do porco chinês e da soja que a gente envia para a China, e como que a diplomacia é importante para fortalecer esse laço econômico entre esses dois países. Então, é só uma reflexão mesmo para vocês aí sobre como é importante manter uma relação amigável com o nosso maior parceiro em termos de agro, maior parceiro do agronegócio brasileiro. Como é importante ter uma relação bacana com o porco chinês, certo? E aí é só essa reflexão. Se a gente maltrata os caras, o que é que os caras fazem? Compra em outro lugar, legal. E aí você vai fazer o que com essa soja imensa que você tem no Brasil? Você vai jogar fora? Vai fazer igual o negócio de Taubaté lá, o acordo de Taubaté? Vai comprar tudo, estocar e jogar fora? Hoje você é mais embaixo, né? Não se pode fazer mais essa arbitrariedade que se fazia antigamente. Mas é isso, pessoal. Eu te mostrei aqui os aspectos importantes, as perspectivas e desafios para o agronegócio brasileiro. É o quê? É ter a certificação, ou seja, ser legal, ou seja, produzir em um local correto que é destinado àquela produção. Carregar consigo o aspecto ambiental, certo? A infraestrutura, a produtividade, ecologia e tecnologia, emprego e qualificação. Para vocês terem uma ideia também, a indústria do agro brasileiro emprega a cada 4 funcionários, 4 empregados no Brasil, um trabalha diretamente ligado à agricultura e sustentabilidade, certo? Eu acho que sustentabilidade é uma palavra que resume tudo a se fazer. O que é produzir mais de maneira sustentável, de maneira que não agrida o meio ambiente, certo? Essa é a palavra mais legal. Se produzir com qualidade, com infraestrutura, gerando emprego, gerando produtividade, desde que não afete diretamente o meio ambiente. Essa palavra sustentabilidade tem muito a ver com isso, né? É manter esse laço aí de meio ambiente e produção, para que eles andem juntos, né? Não andem separados. Como a gente já falou muito aqui sobre o avanço da fronteira agrícola, a soja invadindo a Amazônia, o gado invadindo a Amazônia. Isso aí é completamente errado. O conceito e o desafio, a perspectiva para o futuro que a gente tem que pensar é sustentabilidade. É aliar uma alta produtividade, aliar a alta tecnologia, desde que não estrague o meio ambiente, né? Que não acabe com os recursos que a natureza nos dá, né? O ecossistema que a natureza nos dá. Todo esse reforço que a natureza nos dá, que é de suma importância. Finalizamos aqui o nosso conteúdo de geografia, finalizamos aqui a geografia física. Próxima semana, eu não sei quem é que vai dar aula a vocês, mas esse horário de geografia vai ficar vago, eu acho, para os outros professores. Pode ser que eu apareça aqui para dar aula de outros temas? Pode ser. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas de física, é isso, pessoal. A gente encerra hoje, olha que coisa linda. Certo? Obrigado pela paciência de todo mundo, por ser essa pessoa maravilhosa que vocês são. E a gente se vê já, né? A gente se vê na aula de biologia mais tarde. Certo? Um cheiro e até mais. Até daqui a pouco. Vou fechar aqui.